Olá, hoje vamos falar sobre prisão preventiva. A prisão preventiva é um tipo de prisão cautelar que pode ser decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, quando houver necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Ela tem como objetivo evitar que o acusado cometa novos crimes, fuja da justiça, atrapalhe as investigações ou prejudique as vítimas e as testemunhas. A prisão preventiva é diferente da prisão temporária, que é uma medida mais breve e restrita, que só pode ser aplicada durante a fase de inquérito policial, por um prazo máximo de 10 dias, e somente em casos de crimes graves especificados na lei. A prisão preventiva também se distingue da prisão em flagrante, que ocorre quando alguém é surpreendido cometendo ou logo após cometer um crime. Para que a prisão preventiva seja decretada, é preciso que existam 3 requisitos básicos. Prova da existência do crime. Significa que deve haver evidências suficientes de que o fato criminoso realmente ocorreu, e não apenas uma suspeita ou uma denúncia infundada. Indício suficiente de autoria. Significa que deve haver indícios razoáveis de que o acusado foi o autor ou o partícipe do crime, e não apenas uma acusação genérica ou sem fundamento. Fundamento cautelar. Significa que deve haver uma justificativa plausível para a necessidade da prisão preventiva, baseada em um dos motivos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Garantia da ordem pública. Quando há risco de que o acusado volte a praticar crimes semelhantes ou mais graves, colocando em perigo a segurança da sociedade. Garantia da ordem econômica. Quando há risco de que o acusado continue a praticar crimes contra o patrimônio, a economia ou a administração pública, causando prejuízos financeiros ou sociais. Conveniência da instrução criminal. Quando há risco de que o acusado interfira no andamento das investigações ou do processo, por exemplo, coagindo testemunhas, ocultando provas, combinando versões falsas com outros envolvidos, etc. Asseguramento da aplicação da lei penal. Quando há risco de que o acusado se evada da justiça, dificultando ou impedindo a sua futura condenação e execução da pena. A prisão preventiva pode ser solicitada pelo Ministério Público, pela autoridade policial, pelo querelante, autor da ação penal privada, ou pelo assistente de acusação, parte interessada na condenação do réu. O juiz pode também decretá-la de ofício, por iniciativa própria, desde que respeite o contraditório e a ampla defesa. A prisão preventiva não tem um prazo definido para terminar, mas deve durar apenas o tempo necessário para atender aos fins cautelares. O juiz deve reavaliar periodicamente a necessidade da manutenção da prisão preventiva, podendo revogá-la ou substituí-la por outras medidas cautelares menos gravosas. O acusado preso preventivamente tem direito à liberdade provisória, se não houver motivo para a decretação da prisão preventiva ou se cessarem os motivos que a justificaram. A prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser aplicada com cautela e proporcionalidade, respeitando o princípio da presunção de inocência e os direitos fundamentais do acusado. O abuso ou o excesso na decretação ou na manutenção da prisão preventiva pode gerar responsabilização civil e criminal do Estado e do juiz, além de ensejar a nulidade do processo. Essa foi uma breve aula sobre prisão preventiva. Espero que tenha sido útil e esclarecedor. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.